Mota. Tudo bem, meu ídolo, e você? Tudo bem, tudo. Vovô tá bem? Vovô tá bem, titio tá bem, família tá toda em dia. Os vascaínos, os rubro-negros. É, agora tá todo mundo só secando o Fluminense, né? Tá secando? Ah, a galera tá Peraí, secando. calma. Você vai contar isso aí depois que a gente pedir para você se inscrever no nosso canal, Wellington Campos FC. Não paga nada não. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante esse joinha. E se inscreva aí, passa esse link para outras pessoas pedindo para se inscrever também. Estamos já batendo na portinha de 99 mil inscritos. Eu estou dependendo da sua inscrição aí. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente. Então tá aqui meu amigo Gustavo. Mas como que é? O pessoal tá secando o Fluminense, não tá ajudando o Fluminense, que é o Brasil, que é a América do Sul nesse Mundial? Não tem nada disso? Não, os rivais não tem nada disso. Ainda mais Fluminense, ainda mais Botafogo, Flamengo, que estiveram lá no Mundial, né? E viveram a competição e já deram adeus, fica mais difícil, né, deles Então, torcerem. peraí. Então, esse pessoal aí que tá falando que vai torcer a favor do Fluminense, que é Flamengo, que é Botafogo, que é Vasco, tá me enganando. Ah, eu acho que estão enganando. A gente ainda torce porque a gente trabalha com isso, quer ver? Lógico, Quer é bom transmitir pro mais futebol jogos. do Rio. Pro nosso futebol, pra nossa cobertura esportiva é muito mais legal. Mas os torcedores mesmo, vou te falar, tem muita gente que tá torcendo pro Chelsea amanhã. Até flamenguista. Ganhamos de vocês, agora vocês devolvam aí Mas esse favor. Mas você estava produzindo o programa do Heraldo, né? Que vai na Super Rádio Tupi de domingo, de meio-dia às 3, programa de debate. E o cara entrou falando que ele vai ser. Como que é? Rubro-nense. Rubro-nense. Saudações rubro-nenses. Olha só. Que ele é flamenguista, o irmão é tricolor, ele vai torcer pro Fluminense. Eu acho que ele tá querendo fazer uma média pra Super Rádio Tupi. Eu acho. Que é uma certa falsidade. É, eu acho que quando a bola rolar mesmo, ele vai declarar apoio ao Chelsea. Ai, meu Deus do céu. Mas torcedor é isso mesmo, gente. Ninguém tá torcendo pro time dos caras, né, darem certo. Mas eu já quero tocar nesse assunto contigo. Antes, eu sei que você joga bola. Inclusive, vamos jogar a Copa Serra esse ano. E a gente recebeu da assessoria do Vasco uma notícia muito triste. O Adson fraturou a tíbia da perna direita na mesma região de outra fratura que o afastou do futebol de agosto do ano passado até março deste ano. E segundo o competente médico, Dr. Gustavo Caldeira, ele vai ter que passar por uma cirurgia. Lógico que vai parar por algum tempo. Dá uma dor no coração de dar esse tipo de notícia, né? Se a gente entra no corpo do atleta, né, cara? Não, é muito ruim, Edu, porque assim, a gente que convive com o meio do futebol já sente. A gente que joga e sabe quanto dói, e sabe o quanto é difícil. Até mesmo a gente, quando não consegue brincar, não consegue ele jogar uma peladinha, já é ruim. Imagina um jogador que vive disso, que gosta, que a vida gira em torno disso. Então, assim, é muito complicado. Ninguém fica feliz, acho que nem rival fica feliz quando vê um jogador do time adversário se machucando, igual foi o caso do rapaz do Bayern de Munique no jogo contra o PSG, que foi a mesma ilusão. Você sabe que eu não gosto de ver? Não, eu também não gosto de ver. E acabou vazando, né? Aquela imagem ali, acho que a direção de imagem não percebeu a gravidade na hora, botou o replay, quando viu o replay acabou. Cortaram ali mesmo, nunca mais voltou aquela imagem, mas já tinha saído, todo mundo já tinha visto. E foi bem parecido, que é a fratura na tíbia, né? É a fratura no pé que quebra e o pé fica solto. Então, assim, é uma recuperação chata. Eu já vi, é feio toda a vida. E o jogador não pode pisar, o jogador tem que ficar com a recuperação muito certinha. Então, assim, é tenso. É uma cirurgia pesada, a recuperação é tensa. Então, assim, a gente deseja tudo de melhor pro Adson, que voltaria muito bem agora. Se recuperou, estava ali recuperando o tempo de jogo, o ritmo, e aí vem essa lesão, muito triste, mas a gente deseja tudo de melhor para ele, que ele consiga voltar o quanto antes e recuperar aquele futebol do ano passado. Estava ajudando o Vasco, estava sendo peça importante e infelizmente se lesionou. Você estava falando assim, o que eu falo pro Adson? Adson, o que eu digo para você, meu ídolo, primeiro conte com a gente, com a nossa oração, com a nossa força. Eu sei que você está se machucando pela segunda vez. Ronaldo Fenômeno estourou o joelho 2 vezes.
E na segunda volta foi campeão do mundo, foi escolhido o melhor jogador do planeta. Então, que sirva o Ronaldo Fenômeno de exemplo, de força de vontade. Eu sei que você tem força de vontade, que a sua família vai estar ao seu lado e que os amigos não abandonem. Porque quando está ganhando, tapinha nas costas, é a coisa mais comum, a coisa fácil de fazer. O problema é na hora que aperta, que a gente cai no buraco. Tem que ter uma mão estendida para nos puxar e tirar dali. É verdade. Coberto de razão. E que o Vasco também dê todo esse suporte ao Adson, para que ele consiga recuperar da melhor forma. O Diniz também faz um trabalho muito especial nesse sentido, né, na parte psicológica do jogador, de recuperar o jogador. Então, que o Adson esteja em boas mãos para voltar o quanto antes. É isso aí. Meu ídolo, o campeonato retoma nesse final de semana, tem Botafogo e Vasco. Inclusive o noticiário do Botafogo interessa aos vascaínos, porque o Vasco vai ser o seu adversário lá em Brasília, sábado 18h30. E o novo técnico do Botafogo é um garoto de 35 anos, vou chamar de garoto, porque trabalha com o pai desde 2012. E a pronúncia do nome dele, quem me ajudou foi o meu querido Rodrigo Caetano. Eu mandei uma mensagem de áudio para o Rodrigo. Falei, Rodrigo, como que se pronuncia o nome do novo técnico do Botafogo, do filho do Ancelotti? Ele, Wellington, é David Ancelotti. Perfeito. Então, é italiano. E ele falou assim, o pai dele chama de David. Então, não é David, não é David, é David, você bota um acento no A, né? O nome dele se escreve D-A-V-I-D-E, Ancelotti, tem 35 anos. Eu acho que é uma boa, sabia? É uma boa aposta para o Botafogo, um treinador dessa nova geração. O Felipe Luiz aí provando que idade não é indicativo de qualidade. Ele é tão novo quanto e já faz um ótimo trabalho. Primeira experiência profissional, o David, mesma coisa, vai ser a primeira experiência profissional à frente de um clube. É óbvio que pro torcedor do Botafogo fica aquela aflição se de fato ele vai cumprir com essa expectativa. O clube quer se manter no topo, quer continuar ganhando, quer continuar competindo nos grandes campeonatos, mas é uma grande aposta. Um cara que viveu os melhores vestiários, ganhou tudo sendo auxiliar do pai dele no Real Madrid. Então, assim, entende de futebol, entende de tomar decisões difíceis e que ele consiga colocar isso em prática no Botafogo. Torcer para ele também ter um apoio do pai, né? Às vezes, pai, ó, tô precisando de uma ajuda aqui. Sim, vai ligar. Me dá um toque aqui. O que você acha que eu devo fazer? Ó, filho, ó, mexe aqui, bota o fulano em tal lugar, faz isso aqui. Que aí o Botafogo tem ali uma consultoria à parte do Carlo Ancelotti, que para mim é o melhor técnico do mundo. Não, e você disse bem, filho de peixe, peixinho é. Né? Então, a gente torce. Você não tem como criticar ou elogiar. A gente tem que dizer dessa oportunidade que o Botafogo está dando e que é extremamente interessante. E o David tem que ter a humildade necessária de ligar para as pessoas mais experientes e pedir conselho. Sim. Eu até hoje chego para esse aqui, ó. Seria um filho querido, filho amado. Meu filho, Gustavo, como que eu faço isso? Me ajuda aqui, me ensina isso. Então, ninguém nasce sabendo, ninguém morre sabendo. Você vai aprendendo com o tempo. Sim, sim. E, querendo ou não, você só aprende na prática, né? Óbvio que ninguém quer que o Botafogo seja escola de ninguém. Mas um treinador qualificado, que entende o time que tem em campo. Um sobrenome pesado. Um sobrenome pesado e que consiga também colocar em prática ideias dele de futebol com um time já pronto, já qualificado, é muito melhor. E a gente torce para dar certo, para continuar os times cariocas brigando nas principais frentes. E é aquilo, todo mundo vai querer fazer o seu serviço da melhor forma, porque sabe que a ponte é direta, ó. Ô, treinador, dá uma ligação pro teu pai aí, manda ele me convocar, pô. O Gregory pedindo passagem. Me dá uma chance lá. Me dá uma chance, pô. Liga pro teu pai aí, pô, pai, convoca aí o fulano que tá bem. O John, às vezes falta aquela conexão direta, já tem aí a conexão direta. E sem sombra de dúvidas, quem jogar bem vai ter suas chances. Não, e você disse bem, é um time que já está montado. Sim. Você tem que fazer esse time jogar de maneira ofensiva, que é o que o patrão quer, que é o John Textor. Exato. E não falta também, agora o John Textor vai focar diretamente no Botafogo, né? Então, assim, conexão da melhor maneira possível. Já conhecem de futebol europeu. O David veio da Europa, veio do Real Madrid, veio do Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, quando ele começou com o pai dele. Então, assim, conhece de futebol, conhece
conhece desse Não tá ambiente. caindo de paraquedas. Assim, é óbvio que o Ancelotti com 40 anos de experiência já tá muito mais consolidado, mas é um garoto que viveu tudo também com o pai dele. Óbvio que várias das decisões que o Ancelotti tomou durante esse período junto com o filho dele, o filho teve participação, ajudou. Então, assim, no ruim, ele ouviu o pai dele falando. Então, aprendeu. Você ouve todo dia, você aprende, você estuda, você testa, vê que dá certo. Então, assim, eu acho que o Botafogo tem tudo para dar certo com o David. O que você acha? Deixa aí a sua opinião, o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente mandar aquele abraço para você. Quero te ouvir sobre essa questão do David. E manda uma mensagem para o Adson aí. E o que você está achando do Fluminense? Você vai torcer para o Flu ou contra o Flu? Gustavo aqui já deu, né? Um spoiler. Se inscreva, o Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. Você estar conosco sempre, manda esse link para outras pessoas também, vai no compartilhar e você vai me ajudar, como está me ajudando o Gustavo Mota. Obrigado, Gustavo. Valeu, meu ídolo, sempre só chamar que a gente está à disposição. Eu sei disso, tá pronto, tá sempre pronto. Gente, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e Wellington Campos. Para o Thiago Vieira, Xará, tô contigo. Eu acredito que para a pré-temporada do ano que vem, o PEC seria espetacular, mas, cara, como trazer o PEC de volta se ele está sob contrato, se é um jogador cobiçado, fala-se nele no Palmeiras, como é que a gente vai falar do PEC voltando ao Vasco? É óbvio que nós, torcedores, traz o PEC para ontem, mas não é assim, entendeu? Não é assim. E ele está valorizado nesse momento. Vejo outros clubes trazendo jogadores da base mais rapidamente para o profissional. Estaria o Vasco atrás desse processo? Algo a se pensar? Entendo que o Diniz sabe aproveitar bem a base. Mas tem uma coisa, ô Sandro, que acho que faz toda a diferença também. O time está mais encaixado. Você sobe o moleque, ele é uma peça na engrenagem. Ele não é a peça da engrenagem. Quando você tem que ser a peça da engrenagem, é uma coisa. Quando você tem que ser uma das peças, é outra coisa. Mas é a mesma coisa da Live KTO. O Flamengo iria atrás de um jogador de segunda divisão, não tem na base um jogador que possa ser testado. Exatamente. Exatamente. Para quê? Para dizer que trouxe um cara que estava jogando a Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês? Não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente quer grandes nomes, obviamente que queremos, mas tem que saber em que condições poderemos ter. Na base temos boas opções de volantes. Talvez o dinheiro do Thiago Mendes poderia ser remanejado para um ponta e o volante pegaríamos da base. A informação que eu tenho, PJ, é que o Diniz não enxerga agora alguém para ser um espelho. O que eu soube que o Diniz quer fazer, que esse elenco não foi montado por ele. É bom a gente lembrar isso também, né? O elenco chegou, já estava montado. Mão do Carille, inclusive, e jogadores que já estavam no Vasco. Ele quer espelhar. Então, por exemplo, ele entende que o Thiago Mendes, ele tem o Tietê, que seria o Paulinho. O Hugo Moura tem o Cocão. O Coutinho deveria ser o Estrela, pode ser o Garré agora. Então, assim, ele quer espelhar ou até mesmo jogar com os dois que tenham a mesma função ali juntos. E hoje, entende o Diniz que não há ainda um jogador pronto na base. Entendeu? Agora, comprar e vender, o momento ajuda. O Diniz pediu, inclusive, para o Vasco não vender o Ryan agora, porque ele entende, e com toda a razão, que o Ryan pode valorizar ainda mais. Gente, se a gente fizer um exercício de meia-culpa ou um exercício apenas de memória, cara, numa boa, vamos olhar para o início do ano. Quantos apostavam no Ryan? Eu oscilei em vários momentos, falei, cara, esse moleque é muito bom. Eu falei, cara, displicência dele em campo, reclamava. Mas eu sempre vi talento nele. Porém,
falava isso. Porra, o Ryan tá indolente, tem vontade. E não mudou. Não é, Canal do Lima? Não mudou nas mãos do Diniz. Porra, vamos pegar o jogo contra o Fluminense, contra o São Paulo, por exemplo. Porra, é brincadeira. A diferença é diferença de participação, de desejo, entendeu? Então, assim, é isso, cara. É isso que a gente tem que olhar também e valorizar. E valorizar. Então, o cara não melhorou? Pô, melhorou pra caramba. Não é um jogador que o Vasco deveria segurar para vender mais caro? Sim. O Diniz gosta muito de John Kennedy. Não tem a menor chance do John Kennedy vir. Infelizmente, Keylon. Entendeu? Então, assim, segurando o Ryan e nas mãos do Diniz, ele vai potencializar esse atleta. Aécio Alex. Vasco contratou quem, Fábio? Thiago Mendes. Volante, 33 anos, estava no Al Rayyan há 2 temporadas, cria do Goiás, passou pelo São Paulo, pelo Lille, pelo Lyon, com muito destaque, só que há 2 anos está jogando numa liga inferior tecnicamente e fisicamente. Mas é um jogador que, se chegar no nível em que ele atuou, São Paulo, Lille e Lyon, vai ajudar pra cacete o nosso time. Grande Joaquim Rocha, boa noite, meu amigo. Essa é a novidade, além do Adson, que infelizmente teve uma fratura hoje grave e vai desfalcar o Vasco nessa temporada. Por exemplo, o David, o DVD, que já deve ir para o jogo, inclusive, contra o Botafogo sábado, vai ajudar demais. E aí, talvez sobre mais na frente para o Nuno, que vem fazendo bons jogos. Nós precisamos, eu sempre falo isso, de 16 titulares. 5 jogadores que entram o tempo todo. Porque quando eles entram, não pode cair o nosso ritmo. Caiu o ritmo, ferrou. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Quando cai o ritmo, é que aí você fala, porra, aí dá ruim. Entendeu? Se o Vasco conseguir ter 3, 4, 5 caras no banco que continuem performando, uma hipótese. Paulinho volta a jogar bem. Jair. DVD. GB. Garré. Pronto, você tem 5 aqui. Se nós tivermos esses 5 caras para jogar, por que não? Você passa a ter 5 boas opções. Talvez, nesse momento, o caixa possa ser feito como a venda do Piton. Mas até agora, nada. Anderson, perguntei hoje para um dirigente do Vasco. Léo Jardim já assinou? Falou, o contrato está com ele lá. 4 anos mais 1. Tudo estabelecido. É questão dele assinar e ponto final. Palavras do dirigente para mim. Não estamos preocupados. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco da Gama. Vasco da Gama que pretende renovar o contrato do Léo Jardim até 2030, né? Um jogador que é bastante importante para o elenco vascaíno, baita goleiro, chegou até a seleção brasileira por conta da atuação no Vasco da Gama, teve um burburinho aí de saída, mas após a chegada do Fernando Diniz, está tudo certo e deve ser renovado o contrato aí do jogador até 2030. Deixe sua opinião, deixe seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!